Faz um teste comigo agora com a última conversa importante que você teve. Você contou alguma coisa que mexia com você. Um problema, um medo, uma notícia. E a pessoa do outro lado respondeu. Agora tenta lembrar. A resposta dela foi sobre o que você disse? Ou foi sobre uma coisa parecida que aconteceu com ela? Você fala do seu cansaço e ela te conta do cansaço dela, que é maior. Você fala de um problema no trabalho e ela já emenda com o chefe dela, que é pior. Você abre uma dor e ela devolve uma dor. Do tamanho dela, não do seu. Ela não te ouviu. Ela esperou a sua vez terminar para começar a dela. E antes que você ache que isso é sobre pessoas mal educadas, ou sobre a sua vida especificamente, eu preciso te dizer uma coisa desconfortável. Isso é quase todo mundo, quase o tempo todo. Inclusive, em muitas conversas, você. Arthur Schopenhauer explicou por que há quase 200 anos. E a explicação dele é uma das coisas mais solitárias que a filosofia já disse. Mas fica até o fim, porque a sétima verdade vira essa solidão em outra coisa, uma coisa que quase ninguém descobre sozinho. E vale saber que, de todos os filósofos, este é o que tinha autoridade para falar de não ser ouvido. Schopenhauer publicou a obra da vida dele aos 30 anos, e o mundo simplesmente não reagiu. Não vendeu. Ninguém leu. Ele tentou dar aulas na universidade e marcou o horário de propósito contra o professor mais famoso da época, e ficou falando para uma sala quase vazia, enquanto o auditório ao lado transbordava. Ele passou décadas convencido de que tinha visto algo verdadeiro sobre a existência, e décadas sendo ignorado por isso. O reconhecimento só chegou quando ele já era um velho. Ou seja, quando esse homem fala sobre a parede entre uma pessoa e as outras, sobre falar e não chegar, ele não está teorizando. Ele está descrevendo a própria vida. Antes, o aviso de sempre. Isto não é um vídeo motivacional sobre comunicação. Eu não vou te ensinar 5 técnicas para as pessoas finalmente te escutarem. Esses vídeos existem e eles mentem, porque o problema não é técnica. O problema é a estrutura da mente humana. Se você quer sair daqui se sentindo esperançoso sobre a humanidade, fecha agora, sem ressentimento. Aqui a filosofia não é remédio, é diagnóstico. São 7 verdades sombrias sobre por que ninguém está te ouvindo. E porque, no fundo, isso talvez nunca tenha sido possível do jeito que você imaginava. Primeira verdade sombria. Cada pessoa está presa dentro da própria cabeça e nunca saiu de lá. Começa pelo fato mais básico e mais fácil de esquecer. Você nunca experimentou a consciência de outra pessoa, nem por um segundo. Tudo que você conhece do mundo chegou por dentro da sua própria cabeça, as suas sensações, as suas dores, os seus pensamentos. O outro é, para você, uma imagem que aparece na sua consciência. Você nunca esteve lá dentro dele, e a recíproca é verdadeira, e é o soco. Para a outra pessoa, você também é só uma imagem que aparece na cabeça dela. Você, com toda a sua história, com tudo o que dói em você neste momento, chega até ela como uma figura na periferia da experiência dela. E no centro dessa experiência está ela mesma. Sempre. Schopenhauer descreve isso com uma frieza que assusta. Cada indivíduo carrega o mundo inteiro dentro de si como representação e vive no centro absoluto desse mundo. Para cada um de nós, a própria existência é a realidade principal, e a existência de todos os outros é secundária, uma espécie de rumor que chega de fora. Isso não é egoísmo moral, é a arquitetura da consciência. Cada um de nós é o herói de uma história, a própria, e um figurante em bilhões de outras. A primeira verdade, então, quando você fala e sente que não chega, você está sentindo uma parede real. A parede entre 2 consciências que nunca vão se tocar por dentro. Não é frieza da pessoa, é a condição de todo mundo. Segunda verdade sombria. Enquanto você fala, a pessoa não está ouvindo. Está carregando a própria resposta. Aqui a coisa fica concreta, e você vai reconhecer na hora.
Observe o que acontece numa conversa qualquer. Você começa a falar, e quase imediatamente, a pessoa do outro lado tem uma associação. A sua fala acionou nela uma lembrança, uma opinião, uma história parecida. E a partir desse instante ela parou de te ouvir. Ela está segurando a própria resposta, esperando você respirar para poder soltá-la. Você conhece isso dos dois lados. Você já viveu a ansiedade de esperar o outro terminar para dizer aquilo que você não quer esquecer. E enquanto você segura a sua fala, você não ouve mais nada do que o outro está dizendo. Você só monitora, esperando a brecha. Schopenhauer tinha um desprezo particular pela conversa comum justamente por isso. Ele via na maior parte das interações não uma troca, mas duas pessoas se revezando em monólogos, cada uma usando a pausa do outro como espaço para o próprio. O que parece diálogo é, muitas vezes, dois solilóquios educadamente intercalados. E repara no detalhe cruel. Quanto mais interessante é a sua fala, mais associações ela dispara na cabeça do outro, e mais rápido ele para de te ouvir para formular a resposta dele. Você é interrompido por dentro exatamente quando fica bom. A segunda verdade, então, o silêncio da outra pessoa enquanto você fala quase nunca é escuta, é espera. Ela está com a arma engatilhada, esperando o alvo parar de se mover. Terceira verdade sombria. As pessoas não se interessam pela sua dor. Elas a usam como gancho para a delas. Essa é a que dói, porque ela toca no momento em que você mais precisou de alguém. Você já passou por isso. Um momento difícil de verdade. Você reuniu coragem, procurou alguém e contou. E a resposta veio na forma de: "Ah, comigo foi parecido." E a pessoa embarcou na própria história. E 20 minutos depois você estava consolando ela. Isso tem até um mecanismo. Quando você conta uma dor, a pessoa não sente a sua dor porque isso é impossível, ela está presa na cabeça dela. O que ela sente é a lembrança da dor parecida que ela mesma teve. Então ela não se conecta com você. Ela se conecta com a versão dela mesma que sofreu aquilo. E é dessa versão que ela quer falar. Schopenhauer notava que a compaixão genuína, aquela em que alguém realmente sente o sofrimento do outro como se fosse seu, é rara, e é preciosa justamente por ser rara. Ele a considerava a base de toda a ética verdadeira. Mas ele era realista sobre a frequência dela. Na maioria das interações, o que se chama de empatia é a pessoa se ouvindo através de você. E aqui está o detalhe mais amargo. Não é que essas pessoas sejam más. Muitas amam você. Elas só não conseguem, estruturalmente, sair de si para chegar até você. Elas oferecem a única coisa que têm, a experiência delas, e acham, sinceramente, que estão ajudando. A terceira verdade, então, quando você abre uma ferida e recebe de volta a ferida do outro, não te faltou sorte na escolha da pessoa. Você esbarrou no limite da natureza humana. O outro só tem acesso à dor dele. Se essa te acertou, se você já teve o momento de precisar ser ouvido e acabar ouvindo, escreve nos comentários 4 palavras. Eu virei o ouvinte. Quarta verdade sombria. Quanto mais profundo você é, menos gente consegue te acompanhar. Aqui, a solidão fica mais específica e mais injusta. Existe uma regra silenciosa que Schopenhauer formulou de um jeito quase matemático. A possibilidade de 2 pessoas se entenderem depende de quanto elas têm em comum. E o que uma pessoa consegue enxergar em você tem um teto, e esse teto é o tamanho dela mesma. Pensa no que isso significa. Uma pessoa só reconhece em você aquilo que ela também tem dentro dela. Se você teve um pensamento mais fundo do que os que ela costuma ter, ela não vai achar esse pensamento profundo. Ela simplesmente não vai vê-lo. Vai passar batido como uma frequência que o aparelho dela não capta. Schopenhauer dizia, com a arrogância e a tristeza que eram dele, que um homem de grande espírito vive numa espécie de isolamento, não porque queira, mas porque ao redor não há quem alcance a altura do que ele pensa. Ele comparava isso a quem vive num pico, a vista é imensa, e não tem ninguém por perto. E você não precisa ser um gênio para sentir isso.
Basta ter, em alguma área da sua vida, pensado mais fundo do que as pessoas ao seu redor. Naquele assunto você está sozinho. Você pode falar, mas o que chega no outro é uma versão rasa do que você disse, filtrada pelo tamanho dele. A quarta verdade, então, não é que você não saiba se comunicar. É que a parte mais funda de você exige, para ser recebida, uma pessoa da mesma profundidade. E essas são raras. Quanto mais fundo você desce, menos gente te encontra lá embaixo. Quinta verdade sombria. O que as pessoas aprovam em você é o que elas reconhecem, ou seja, o que é comum. Essa vira do avesso uma coisa que você sempre quis, ser aprovado. Junta a verdade anterior com uma consequência que quase ninguém percebe. Se as pessoas só enxergam em você aquilo que elas também têm, então o que elas vão elogiar em você é justamente a sua parte mais comum, a parte que se parece com elas. Repara nisso na sua vida. As coisas em você que recebem mais aplauso costumam ser as mais convencionais, e as suas partes mais originais, mais suas, mais estranhas, geralmente são recebidas com silêncio, ou com um leve desconforto, ou com aquele elogio morno que na verdade é um pedido para você voltar ao normal. Schopenhauer tirava daqui uma conclusão dura. O aplauso da maioria deveria, quase sempre, te deixar desconfiado. Porque se muita gente aprova uma coisa em você, é sinal de que essa coisa é acessível a muita gente, ou seja, é comum. O reconhecimento amplo e a originalidade profunda quase nunca moram no mesmo lugar. Isso significa uma inversão dolorosa. A parte de você que o mundo mais celebra pode ser a parte menos interessante de você. E a parte que faz de você quem você é pode ser exatamente aquela que ninguém aplaude, porque quase ninguém alcança. A quinta verdade, então. Ser muito compreendido e muito aprovado pode não ser sinal de que você chegou nas pessoas. Pode ser sinal de que você ficou na superfície, no ponto onde todo mundo consegue te acompanhar. Sexta verdade sombria. Você também faz isso. E é impossível não fazer. Agora o espelho vira para você, porque sem isso este vídeo seria uma mentira confortável. Se durante o vídeo inteiro você pensou nas pessoas que não te ouvem, para. Porque você é a pessoa que não ouve, para alguém, neste exato momento da sua vida. Lembra da última vez que alguém te contou um problema e você, com a melhor das intenções, respondeu com um conselho, ou com uma história sua, ou com um "eu sei como é"? Você não estava tentando ser egoísta. Você estava fazendo o que a mente humana faz. Processar o mundo do outro através do único aparelho que você tem, que é você mesmo. E aqui está o ponto que impede este vídeo de virar mais uma reclamação sobre os outros. A parede não é um defeito das pessoas da sua vida. É a condição de ter uma consciência individual. Você está preso na sua cabeça pela mesma razão que todo mundo está preso na sua. Cobrar do outro que ele saia completamente de si para te receber é cobrar uma coisa que você também não consegue entregar. Schopenhauer não escreveu isso para você apontar o dedo. Ele escreveu porque encontrou esse isolamento primeiro dentro de si e passou a vida inteira mais sozinho do que quase qualquer filósofo, justamente por enxergar isso com clareza demais. A sexta verdade, então. Se você usou este vídeo só para se queixar de quem não te ouve, você não entendeu. A pergunta não é por que ninguém me ouve. A pergunta é, eu já ouvi alguém de verdade, uma vez que fosse, sem esperar a minha vez? Sétima verdade sombria. E agora tudo se inverte. Depois de 6 verdades, a conclusão fácil seria a mais amarga. Então desista. Pare de esperar ser ouvido. Feche-se. Fique sozinho de vez, já que ninguém alcança mesmo. Isso está errado. E o motivo pelo qual está errado é a coisa mais importante do vídeo. A primeira parte da virada é esta. Quando você para de exigir que as pessoas te compreendam totalmente, você para de sofrer com o fato de que elas não conseguem. A expectativa era a fonte da dor, não a parede. A parede sempre esteve lá. Era a sua exigência de que ela não existisse que te machucava.
No instante em que você aceita que ninguém vai te compreender por inteiro, você para de se sentir traído toda vez que provam isso. E aí, do outro lado dessa aceitação, aparece a segunda parte, que é linda, e quase ninguém chega nela. Quando você desiste da compreensão total, você se torna, pela primeira vez, capaz de dar aquilo que você tanto quis receber. Porque agora você sabe o quanto é raro. Você sabe o valor exato de ser ouvido, porque passou a vida com fome disso. E de posse desse conhecimento, você pode fazer por outra pessoa aquilo que quase ninguém fez por você. Fechar a boca, engolir a própria resposta e ouvir de verdade, uma vez, um ser humano. Isso não resolve a solidão de todo mundo, mas cria no meio da parede geral uma pequena passagem. Duas pessoas que estão sozinhas, e uma delas, por um momento, escolhe atravessar em direção à outra em vez de esperar a própria vez. Schopenhauer chamaria esse gesto de compaixão e dizia que ele é a única brecha real na parede que separa cada um de nós de todos os outros. E olha a ironia final, a mais bonita. Você começou o vídeo querendo que te ouvissem, e a saída para a sua solidão não é ser ouvido, é se tornar aquele que ouve, porque a pessoa que aprende a ouvir de verdade vira uma raridade, e as pessoas se aproximam dela sem nem saber por quê. Elas sentem perto dela uma coisa que quase nunca sentem, que existem para outro alguém. A sétima verdade, então, você não vai fazer o mundo te ouvir, mas você pode parar de esperar isso e, no lugar, se tornar a coisa rara que você sempre procurou. A solidão não se cura sendo compreendido. Ela diminui quando você compreende. E tem uma coisa quase paradoxal nisso que vale notar. Quanto menos você exige ser ouvido, mais ouvido você acaba sendo. Não porque as pessoas mudem, mas porque uma pessoa que não está desesperada para falar de si, cria, ao redor, um espaço em que os outros finalmente relaxam. E nesse espaço, de vez em quando, alguém te devolve exatamente aquilo que você parou de exigir. Vamos segurar as 7, antes que a luz apague. A primeira. Cada consciência é uma ilha. Você nunca esteve dentro de ninguém, e ninguém nunca esteve dentro de você. A segunda. O silêncio do outro enquanto você fala é espera, não escuta. Ele está segurando a própria resposta. A terceira. As pessoas não sentem a sua dor. Elas lembram da delas, e é dela que querem falar. A quarta. Cada um só reconhece em você o que cabe dentro dele. Quanto mais fundo você é, menos gente te alcança. A quinta. O que aplaudem em você costuma ser a sua parte mais comum. O aplauso amplo é suspeito. A sexta. Você também não ouve. A parede é a condição de ter uma mente, não um defeito dos outros. E a sétima. A cura não é ser ouvido, é se tornar aquele que ouve. A compaixão é a única brecha na parede. Schopenhauer é considerado o filósofo pessimista, e este vídeo parece confirmar tudo de mais sombrio que dizem dele. Mas repara no que ele fez na última curva. Ele descreveu a solidão humana com uma honestidade que quase ninguém suporta, e no fim apontou a única saída que não é uma mentira, não a de fingir que a parede não existe, mas a de se tornar você mesmo, a rara pessoa que a atravessa em direção ao outro. Ele não te promete que você será compreendido. Ele te oferece algo mais difícil e mais real, a chance de ser para alguém a compreensão que você nunca teve. Então essa semana, uma tarefa. E ela é pequena, e mais difícil do que parece. Escolhe uma conversa, uma só. E nessa conversa, você vai fazer uma coisa antinatural. Você não vai falar de você, nem uma vez. Quando a pessoa contar algo, você não vai responder com a sua história parecida. Você não vai dar conselho. Você vai só perguntar mais, e ouvir, e perguntar mais. E presta atenção em duas coisas. Primeiro, no quanto isso é difícil, no quanto a sua própria resposta fica empurrando para sair. Isso vai te mostrar, na prática, a segunda verdade funcionando dentro de você. E segundo, presta atenção na cara da pessoa. Porque em algum momento ela vai perceber que está sendo realmente ouvida,
e vai acontecer uma coisa rara no rosto dela. É essa coisa que quase ninguém oferece a ninguém, e você acabou de aprender a dar. E uma coisa séria, porque este canal não mente para você. Existe diferença entre a solidão estrutural de que este vídeo fala, que é a de todo ser humano, e um isolamento que dói todo dia, em que você não tem ninguém, em que a falta de ser ouvido virou desespero ou tristeza que não passa. Se for esse o seu caso, isso não é filosofia, e não se resolve com um vídeo. Procura alguém, um profissional ou uma pessoa de confiança. E principalmente saiba que a parede de que eu falei não é uma condenação à solidão total. Ela tem passagens. Você merece encontrar as suas. E agora me diz, qual das 7 te atingiu mais fundo? Não a mais inteligente, a mais desconfortável, a que você já começou a rebater na cabeça enquanto eu falava. E responde a outra, que é a que interessa de verdade. Quando foi a última vez que você ouviu alguém sem esperar a sua vez? Se você lembrar na hora, ótimo. Se você tiver que pensar muito, essa é a resposta. E agora você sabe qual é o trabalho. Se este vídeo te alcançou, deixa o like. É assim que ele chega em alguém que está agora mesmo falando e sentindo que ninguém do outro lado está ouvindo. E se inscreve. Todo domingo a gente desce mais um pouco. Viva sem se enganar.